fazer uma pergunta para vocês antes. Qual que é o nosso lema desse ano, irmãos? Um povo? Deixa eu perguntar para você. Como que está a sua força diante de Deus? E eu quero que você, quando olhar para esse tema do o lema, né, do nosso ano, você venha dizer se realmente você é um povo forte ou não. Eu quero que você medite nisso nessa noite. Porque nós sabemos que na mesma proporção que nós temos pessoas que têm a sua fé restaurada, a tua fé firme, forte, nós também temos no nosso meio pessoas que estão fracas na fé, desanimadas e que estão se arrastando espiritualmente falando. Então eu quero trazer para você hoje essa palavra que Deus tem me dado no culto de ontem, quando a nossa irmã Graziele ministrava. E ela ministrava: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E hoje eu quero que você abra o seu coração mesmo para o que Deus vai falar com você. Porque ontem Deus me deu essa palavra e Deus falou muito comigo, e eu tenho certeza que Ele vai falar com cada um de nós hoje. E é muito sério o que eu vou falar aqui hoje, amém? Livro de Juízes, capítulo 6, no versículo 11. Uma palavra bastante conhecida. Mas antes eu quero estar apresentando aqui o Riquelme. Quem que é o Riquelme? Você? Amém? Ele é amigo do Ian? Amigo do Gil? Ah, colocaram Ian aqui. Pegadinha, né? Mas amém. Seja bem-vindo. Como é que a igreja recebe ele? Sois bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Volte sempre. Amém? Você é bem-vindo. Volte sempre que você quiser. Nesse lugar você pode adorar a Deus e também fazer amigos, né? Que também é importante. Livro de Juízes, capítulo 6, no versículo 11, vamos ler até o verso 14, que nos diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel da mão de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Amém? Pode se assentar. Por que eu pergunto para você como que está a sua força? Por que eu pergunto para você medir qual que é o nível de fé que você tem hoje? Qual que é o nível de ânimo, de expectativa que você tem para falar para mim, presbítero: olha, eu estou bem, olha, eu estou mediano, eu estou zero de força. A palavra do Senhor vai dizer, lá no livro de 1 Coríntios, quando ali vai tratar acerca da Santa Ceia do Senhor, ele vai dizer: examinai, pois, o homem a si mesmo. O que é examinar? É você se ver por dentro, as suas ações, os seus pensamentos, as suas atitudes. E a Bíblia vai falar que depois que você se examinar, você vai poder participar do corpo e do sangue de Jesus.
Mas por não se examinar o homem e participar do corpo de Cristo, fora desse autoanálise, dessa vamos dizer assim, o auto-julgamento, é você mesmo olhando para você e vendo o que você tem cometido, o que você tem praticado, qual tem sido a sua caminhada durante todos esses tempos que você está na presença de Deus. Quando nós não fazemos essa autoanálise e participamos do corpo de Cristo, a palavra do Senhor vai dizer que nós bebemos e participamos para nossa condenação, quando nós não reconhecemos a grandeza deste ato, que é em memória do sacrifício de Jesus. E a Bíblia vai ressaltar, e é por isso que no meio de vós, há muitos o quê? Fracos. E é isso que eu quero dizer para vocês nessa noite. Qual tem sido a autoanálise que você tem feito para você e medido essa força que há dentro de você? Nós não podemos ser hipócritas ao ponto da gente negar, povo avivalista, que nós precisamos de um despertamento. E isso eu estou direcionando à igreja de Sertãozinho, Avivamento Bíblico, na rua Anselmo Rossi, número 199. Deus me traz, irmãos, esse despertamento para falar que nós precisamos olhar e fazer essa análise de como nós estamos diante da presença de Deus. Gideão, como nós lemos, ele estava na onde? Em um lagar. Mas ele não estava malhando as uvas, ele não estava espremendo uvas ali, mas ele estava espremendo e malhando trigo. Ou seja, Gideão estava escondido. Gideão estava fazendo algo que era fora do costume do lugar que ele estava. Ali um lugar onde é para malhar uva, estava malhando trigo. Ele estava se escondendo porque o povo havia pecado. O povo havia deixado a ordem de Deus. E com isso Deus abre mão daquele povo e permite com que os midianitas vá até a nação deles assolar. O que eu quero trazer com isso? Muitas das vezes você está escondido em lugares que não é para você estar. Muitas das vezes você está escondendo porque você tem medo de arriscar, você tem medo de se expor. Mas o lugar de habitação aonde você está não é para você estar ali. E o que mais me chama a atenção é Deus falar para Gideão: vai na tua força. Mas isso não quer dizer que Gideão é forte. Isso não quer dizer que Gideão era um homem corajoso. Mas Deus está dizendo: olha, vai na tua força, porque não é na tua força que você vai vencer. Mas mesmo você estando escondido, estando desanimado, porque quando nós vemos o diálogo de Gideão para Deus, ele vai falar: porque o Senhor nos desamparou? Por que o Senhor abandonou o teu povo? Os nossos pais contavam as maravilhas que o Senhor fez para eles quando livrou eles do cativeiro. Os nossos pais contavam para nós os prodígios, as maravilhas. E por que nós estamos sofrendo isso? Por que o Senhor virou as costas para nós? Tem coisas na nossa vida que só vem porque nós estamos cometendo o que Deus não permite. Eu estou fraco na fé, não porque o irmão ele está errado e eu vejo ele errando e eu me entristeço, eu me enfraqueço, não. Nós estamos fracos porque a nossa conduta, os caminhos que temos trilhado talvez não é o que agrada ao Senhor. Mas Deus ele é tão maravilhoso que ele vai pegar Gideão, mesmo nesse desânimo todo, e ele vai dizer: vai na força que ainda você tem, o que resta. Vai com o resto, vai com as suas migalhas, vai com as suas lamúrias, vai com as suas reclamações, mas vai. Deus está dizendo para nós essa noite: não importa a circunstância e nem o momento que você está vivendo, mas se levanta, que Ele vai te capacitar para você vencer os medianitas que se levantam na sua vida. Quando eu olho, irmãos, eu me preocupo. Uma coisa que era para ser tão fácil de ser resolvida,
Uma coisa que era tão simples se torna uma tempestade. E muitas das vezes eu não vou achar em mim o erro, mas eu vou querer procurar em outras situações o erro. E vou querer apontar alguém como culpado. Neste caso nós vamos ver Gideão dizendo: ah, Senhor, o Senhor nos abandonou. Mas ele não vai olhar que ele e o seu povo estavam em conduta errada. Isso me traz, irmãos, o seguinte pensamento: muitas das vezes nós olhamos para nós mesmos e ignoramos nossos erros, e nos escoramos dentro do nosso egoísmo, achando que só eu estou certo. E quando alguém coloca o ponto de vista que vai me ferir, que vai me atingir ou que vai me apontar, eu viro as costas, rejeito e sigo a minha vida. É o famoso empurrar com a barriga. Deus está trazendo para nós, assim como levou para Gideão, uma palavra. E Ele está dizendo: olha, quanta força você tem? É muita. Deus vai livrar você dos medianitas com essa tua força. É pouca. Deus vai livrar você dos medianitas com essa força. É nada. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você está sem força, se você está sem nada, alegre ao Senhor. Alegre ao Senhor com os louvores. Alegre ao Senhor com a leitura da palavra. Alegre ao Senhor com a sua vida devocional, que a força Ele vai te dar. E o interessante é que nós vamos ver que Ele vai, assim que Deus dá a ordem para Ele, vai, porque eu vou livrar a nação de Israel das mãos dos medianitas através da sua vida. E ali nós vamos ver que Ele vai falar para Deus: ah, eu não acredito não. E Deus fala: pois eu estou dizendo, eu vou fazer você, através da sua vida, livrar todo o teu povo das mãos dos medianitas. Para quem não conhece a fundo a história, os medianitas, o que eles faziam? O povo plantava, e quando era tempo de colher, eles vinham, colhiam tudo e levavam embora. A nação passava fome. Eles pegavam o pouco de criação de animais que a nação tinha e roubavam, levavam embora, e a nação perecia. Talvez a sua vida tem medianitas levando da sua vida o suplemento celestial. A palavra do Senhor fala que é como aquele homem que ele vai andando com um saco de sementes e o saco está rasgado e vai caindo sementes pelo meio do caminho. E em um caminho ele vai cair entre as pedras, que não vai germinar, não vai nascer, não vai dar fruto. Em outro lugar cai no meio dos espinhos, ela até vai brotar, mas ela não vai subsistir, porque os espinhos vão sufocar. Tem aquelas que caem à beira do caminho, mas ela vai cair numa terra rasa. Então ela vai brotar, ela vai crescer, mas ela não vai ter firmamento, porque as suas raízes não vão ser profundas, e elas vão ser facilmente mortas pelo sol, facilmente de ser arrancadas. Vão ter aquelas sementes que quando caem no meio do caminho, e aí eu quero entrar como a história dos medianitas, os pássaros vêm e comem. Assim também como os medianitas pegavam tudo o alimento que eles tinham, o diabo simboliza esses pássaros, os demônios simbolizam esses pássaros, que quando nós lançamos a semente da palavra aqui num culto como esse, e você vai para a sua casa e tudo que foi falado você não guarda no teu coração, o diabo vem e arranca de você. Assim da mesma forma os medianitas faziam, eles davam um trabalho duro durante todo o ano, quando eram para pegar a colheita, eles eram saqueados. O diabo tem tirado de você o direito de você avançar. O diabo tem tirado de você o direito de você conquistar ministérios. O diabo tem tirado de você a confiança para você esbravejar aí fora e conquistar almas, conquistar vidas. Simplesmente porque nós temos nos acovardado e nos escondido nos lagares dessa vida. Às vezes você está se esquivando,
Às vezes você está se escondendo, mas se esquece que o olho de Deus, ele vê tudo e todos em todos os lugares. Assim como Deus vê tudo, o que nós fazemos de bom e o que nós fazemos de ruim. Assim também Deus via o coração de Gideão, e é por isso que ele vai enviar o seu anjo ali para ter com ele. E o interessante é que quando Deus anuncia, ele traz para dentro de si uma dúvida. O que muitas pessoas têm feito, trazido dúvida para dentro de si mesmo. Estou entregando o meu cargo, pastor, para mim não dá mais. Pastor, não dá para mim cuidar mais dessa área, para mim, olha, está muito sobrecarregado. Pessoas estão entregando devido ao medo. Pessoas estão deixando de executar o que é lícito, o que é proveitoso, o que é agradável a Deus, porque simplesmente estão com medo. E não foi diferente com Gideão. Então ele fala para Deus: então se o Senhor realmente é na minha vida, eu vou colocar ali um novelo de lã. Se for assim da sua vontade, pela manhã, o novelo de lã vai ter que amanhecer todo molhado, e em volta dele tudo seco. E ele vai, e Deus faz do jeito que ele pediu. Não satisfeito, ele fala: também o jeito que eu pedi, né, molhar só o novelinho de lã ali é fácil. Agora eu quero que tudo ao redor esteja molhado, mas o novelo esteja seco. E Deus faz. E aqui eu quero entrar num outro tópico. Depois que há essa aceitação, Deus vai começar a lapidar. Porque as coisas não é como nós pensamos ou como nós queremos, é como Deus quer. Querendo ou não, Gideão tinha um exército muito bom ainda na sua mão. Querendo ou não, por menos forças que Gideão tivesse, ele tinha em seu poder um exército forte, com 32 mil soldados. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 7. Assim também, muitas das vezes nós vamos olhar e nós vamos ver pessoas do nosso lado que podem nos ajudar, e nós ficamos tranquilos por isso. Olha o que Deus fala aqui para Gideão. Juízes capítulo 7, no verso 2. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força os libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo, os covardes, poderá ir embora do monte Gileade. Vocês viram? Deus vai olhar para o povo e vai ver que ali havia muitos soldados ainda. E Deus vai dizer: olha, tem muita gente. Porque se o povo vencesse as batalhas contra os medianitas, naquela quantidade, eles poderiam dizer: mas o nosso povo é forte, o nosso povo tem um exército bom. Então Deus olha e observa que aquele povo era um povo orgulhoso. Então Deus dá uma ordem para Gideão, vira para o povo e fala assim: os medrosos, os covardes, manda voltar embora. O que Deus está dizendo para nós? Se você tem medo, irmão, nem entra nessa batalha. Se você tem medo de defender o Evangelho, ainda mais nesses dias em que nós vivemos, recue, volte para trás. Porque o que Deus tem para nós é algo sobrenatural. Se você tem medo de levantar a bandeira nesse mundo, a bandeira do Evangelho de Cristo, é melhor você não levantar bandeira nenhuma. Se você se recusa a falar da verdadeira palavra de Deus diante de uma sociedade que onde tudo é preconceito, onde tudo gera discussão, intriga,
você não está apto para defender o Evangelho de Cristo. Se você não tem coragem de falar da palavra de Deus para um traficante, se você não tem coragem de falar o que é certo e o que é errado para alguém que é homossexual, você não está apto a defender o Evangelho. Então Deus vai olhar e vai falar assim: olha, volta embora os covardes, volta para trás, vai se esconder nas tendas, vai se esconder na tua casa, porque essa batalha é só para quem é corajoso. Quando o anjo chama Gideão, ele vai falar assim: olha, eu sou contigo, varão valoroso. Deus vai olhar para Gideão e vai ver um valor inestimável. Deus sabia que ele estava fraco, mas Deus sabia que ele era corajoso. Deus está precisando de pessoas corajosas para se levantar, para falar e anunciar, e de frente da batalha dizer assim: Senhor, eis-me aqui. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer: olha, mas como eles ouvirão se não há quem pregue? Nós estamos escondidos dentro de 4 paredes, dentro de um conforto da nossa casa, enquanto pessoas estão morrendo, enquanto pessoas estão indo para o inferno, enquanto pessoas estão vivendo uma vida mentirosa e acham que está tudo bem. Deus está dizendo para nós: desperta tu que dormes, abra o seu olho, abra os seus ouvidos para que ouça a voz do Espírito, abra a sua boca para que através da sua boca o nome do Senhor venha se bendizer. Abra o seu coração para que o seu coração não seja lapidado pelo orgulho, pelas suas causas próprias, mas abra o seu coração e humildemente fala: Senhor, tira de mim o meu coração e coloque dentro de mim o teu coração. Um coração sensível, um coração que ama, um coração que não olha para os deleites próprios, mas que vai olhar para as coisas que realmente são necessárias. E Deus vai olhar para o povo e vai falar: pode voltar para trás vocês que são covardes. Sabe o que é um cristianismo covarde? É quando nós falamos: olha, nós vamos fazer tal coisa hoje, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, e as pessoas estão priorizando os seus prazeres primeiro do que as coisas de Deus. Eu vou confessar algo aqui que eu fiquei muito triste. Nós tivemos esse final de semana o Edém. Irmãos, eu não sei se todos acompanhou, mas quem acompanhou pôde ver que Deus, Ele é tremendo e Ele falou grandemente. E para nós olharmos, porque eu sei que nem todos acompanham, alguns porque não têm condições mesmo, não tem um acesso à internet em casa, ou porque não tem um celular, ou porque não tem uma televisão que é smart, que pode acessar o YouTube, ou Facebook. Mas nós sabemos que tem pessoas que não se interessam mesmo. Ah, vou ficar assistindo o pastor falando ali, eu tenho mais coisa para fazer. E aí, pensando nesses irmãos que não tinham condições de estar acompanhando, eu liguei para o pastor e falei: pastor, vou mudar o culto para 6h30, para que esses irmãos que não irão acompanhar o Edém também possam estar cultuando a Deus, porque eu não posso tirar de ninguém o direito de adorar a Deus. Eu não posso ter um olhar egoísta de falar: não, mas eu já vou ver o Edém, para mim está bem. Mas e os irmãos que não vão ver? Porque não tem condições, e não porque não querem, porque os que não querem também, né, são os covardes. E aí eu pensei: vou fazer o culto 6h30. E aí houve questionamento: ah, mas está muito cedo. Irmãos, a batalha não tem hora para acontecer. A batalha, ela não escolhe território, você tem que ir para ela, e você não sabe aonde você vai encontrar o inimigo. Eu não posso, dentro do meu egoísmo, dentro das minhas prioridades, dizer a hora que o meu irmão tem que estar na igreja ou não, mas eu tenho que pensar no contexto geral. É 6h30, porque tem irmãos que não vão assistir, mas eles querem cultuar, eles querem adorar, e eu não posso privá-lo o direito. E vieram falar para mim: se for de novo assim, eu não venho. Irmãos, fica na tua casa então, pode ficar, porque nós não viemos aqui fazer a vontade de ninguém. Quem quer adorar vem no templo, quem não quer adorar fica em casa.
Não é tempo de nós ficarmos discutindo a questão de horário, a questão de dia. É tempo de nós prostrar o nosso joelho, porque a palavra do Senhor está dizendo para nós: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, o que falta é arrependimento, é se humilhar, é se converter dos maus caminhos. O que falta é o povo colocar o joelho no chão e entender que não é tempo de nós priorizarmos outras coisas. Quem prioriza as outras coisas não busca o reino, porque quem busca o reino, as outras coisas são banais. Hoje nós tivemos uma tarde abençoada com os jovens, foi muito bom. Aqueles que gostam de exercitar no vôlei, jogaram vôlei, mas os que não têm aquela afinidade com o esporte foram pular corda. As meninas ficou pulando corda, mas foi gostoso. E nós estamos aqui. Eu poderia muito bem dizer: não, eu passei a tarde inteira, pulando ali, estou cansado, não vou para a igreja. Nós já tivemos o Edém esse final de semana, foi de manhã, foi à tarde, foi à noite, agora ir para o culto. Não, irmãos, aquele que ama a obra, aquele que é comprometido, igual Gideão estava comprometido em livrar o seu povo das mãos do medianita, ele não vai ver dificuldade, mas ele vai. E é por isso que Deus faz essa seleção, os covardes, aqueles que vê as prioridades acima de Deus, volta para casa, volta para a tenda, se esconde. E ali então, aqueles que eram covardes voltam para suas casas. Agora imagine você, diante de uma nação, um total de 32 mil soldados, e você falar: volta os covardes embora, e voltar 22 mil. Imagina a cabeça de Gideão, quando ele fala: os covardes para voltar, volta 22 mil. E aí fica só 10 mil. Imagina a cabeça de Gideão: Senhor, o Senhor mandou voltar, agora a gente está só com 10 mil. Como é que eu vou fazer para vencer? Olha a resposta de Deus para Gideão aqui no versículo 4. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Há momentos da nossa vida que nós queremos ter uma igreja lotada. Aqueles que são assessores e líderes querem ter o seu grupo com máxima de quantidade de pessoas possível. Mas talvez pode ter pessoas que você esteja que liderar e eles são covardes, eles vão atrapalhar você. Às vezes tem pessoas que você acha: a igreja hoje está cheia, mas às vezes está cheia de covardes e vão atrapalhar na batalha. A batalha não é para todos. Para o milagre de Deus acontecer, ele não precisa de muitas pessoas, ele precisa apenas de pessoas comprometidas. Olha o que vai dizer: desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser: este irá com você, ele irá. Mas se eu disser: este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro. E daqueles que se ajoelharem para beber, o número que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. E todos os demais se ajoelharam para beber. 300 homens somente ficaram vigilantes. Pegava, bebia, olhava. Pegava, bebia e olhava. Aqueles que estavam desesperados e lambiam a água como se fossem cães, ajoelhados, prostrados, não estavam vigilantes. E se não está vigilante, ele não serve para ir para a batalha, porque ele vai ser facilmente morto. E o que eu posso entender, às vezes o Senhor está dizendo: aqueles que vão lamber a água, você manda embora, talvez até mesmo para preservar a vida dessas pessoas. Às vezes você vai ver pessoas se desviando da palavra do Senhor, preferindo viver as outras coisas. Mas às vezes são pessoas que, se fosse na linha de frente da batalha, morreriam de primeira instância.
E olha o que o Senhor fala no 7. E o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os medianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Às vezes a gente estamos olhando e falando assim: poxa vida, mas tudo é na minha mão. Antigamente nós tínhamos tantas pessoas, agora no meu grupo só tem eu e mais 3. E todas as coisas que os outros faziam, agora sobra para mim fazer. Nós vamos ver aqui que todas as ferramentas, todas as trombetas, que eram dos outros que voltaram, ficaram tudo agora para os 300 tomar conta e exercer com elas a função de batalhar contra os medianitas. Às vezes isso vai parecer aos seus olhos que vai sobrecarregar, mas fique em paz, porque se Deus te chamou, Deus te capacitou, não importa quantas coisas você tenha que fazer, Deus vai te capacitar, e Deus vai te dar força. A batalha é grande, a batalha é árdua, podemos olhar para nós e nos sentir uns fracos. Presbítero, olha, eu estou pensando em parar de vir para a igreja. Você está fraco. Eu estou pensando em vir só uma vez por semana. Você está fraco. Eu estou pensando em fazer tal coisa mais maneirado. Você está fraco. Precisa abrir os teus olhos. Nós temos uma peleja e não podemos recuar. Nós temos uma caminhada que não podemos olhar para trás. Nós precisamos vestir a camisa do Evangelho. Nós precisamos vestir a camisa do avivamento bíblico dessa cidade. Nós precisamos olhar e não ver um exército grande, mas ver Deus no meio da aldeia. Ver Deus no meio deste exército. Ver Deus no meio dessa igreja. Comece a olhar com os teus olhos espirituais e pedir misericórdia para Deus, dizer: Senhor, é eu mesmo que o Senhor quer? Se for, eu vou, mas me capacita. Deus não precisa de uma multidão para vencer um exército, Ele precisa apenas de pessoas comprometidas e pessoas que estejam encorajadas. Se coloque de pé, não quero tomar mais tempo. E nós vamos ver que quando eles estão ali diante de um vale, eles estavam nas suas tendas, e quando eles saem para fora, eles vão dizer: olha, nós estamos cercados, nos montes estão todos habitados pelos medianitas, o que nós vamos fazer? E agora? Nós somos só 300, e nós estamos cercados. O que nós vamos fazer, já que nós ficamos sozinhos? Então Deus vai falar para Gideão: Gideão, ao meu comando, quando eu falar, mande que eles toquem todas as trombetas. Os que não tiverem trombetas, que eles comecem a gritar. E os que não gritar, peça que canta louvores. E os que não souber louvores, que batam os pés. E os que não souberem bater os pés, que peguem a sua arma em punho, mas que faça alguma coisa. Gideão dá ordem aos seus soldados. E quando Deus dá ordem, agora, Gideão, é agora, eles começam a gritar, eles começam a tocar, eles começam a louvar, começam a bater os seus pés no chão. Eles pegam a sua arma em punho e começam a bradar ao nome do Senhor. Diz a palavra que a presença de Deus começa a manifestar naquele lugar, e o estrondo era tão grande, que eles pensaram que eles estavam em minoria, e nessa questão de medo que os medianitas começaram a sentir devido àquele estrondo, eles tentaram fugir, mas no momento em que eles estavam fugindo, o desespero era tão grande, que eles próprios começavam a se ferir com as espadas, porque o Espírito de Deus estava sobre a vida dos israelitas, e eles começaram a se ferir, com medo, querendo fugir, achando que a nação de Israel era muito numerosa. Às vezes o segredo da sua vitória está em você abrir a boca, glorificar a Deus. Mas quando nós viemos para um culto, nós se calamos.
Nós precisamos exercer essa função de glorificar. Quanto mais glória você dá, quanto mais aleluia você dá, mais você vence no mundo espiritual. Cada glória que você dá é uma rajada nos demônios. Cada glória que você dá, você reconhece que você é dependente de Deus e que com as suas forças você não ganha de ninguém. Mas com Deus no seu barco, a poderosa mão de Deus, ela te sustenta e você sai vitorioso. Sabe, irmãos, eu não estou aqui para julgar a fé de ninguém, até porque eu mesmo me sinto fraco, preciso melhorar, preciso me levantar, e cada um conhece os seus limites e a sua fraqueza e a sua força. E eu quero convidar você nessa noite, eu não sei como está a sua vida com Deus, a sua fé. De repente você está dizendo igual a nossa irmã Graziele falou ontem, ela orava, ela clamava, mas ela sentia que ela precisava de mais, ela sentia um incômodo dentro dela, e muitas das vezes você também está fazendo isso, mas você se sente sozinho, ou você se sente um vazio, parece que nada muda, nada está como tinha que ser, mas parece que eu estou me sentindo muito fraco, e parece que eu não vou vencer. Eu convido você a rasgar o seu coração para Deus neste momento. Eu quero estar cantando uma canção, e depois dessa canção eu quero orar com você, e quero que você, irmãos, nesse momento dessa canção, que você reflita verdadeiramente o que você tem feito, o que você tem sido na presença de Deus, aonde você precisa melhorar. É teu casamento? É o teu ministério? É os teus filhos? É a tua conduta? É você próprio? Mas nessa noite dê um passo de mudança em nome de Jesus, porque o mundo está se levantando e cada vez mais está ficando estreito para os cristãos. Aqueles que brincam com a palavra, aqueles que brincam com o evangelho, vão ficar de fora do reino e da morada celestial. Não perca a tua oportunidade, guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa.